Boa tarde, nono ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, mais uma aula de filosofia, iniciando agora o nosso terceiro bimestre, na verdade. E antes da gente passar para o capítulo 3, que vai fazer parte aí dos conteúdos do nosso terceiro bimestre, nós temos uma atividade que ficou na página 48 e 49, que nós não tivemos a oportunidade de fazer a correção, porque entramos na semana de recuperações, a semana de avaliações, e essa atividade está voltada lá para aquele texto da carta sobre a felicidade a Meneceu. Nós tivemos 2 aulas sobre esse texto, porque era bem extenso, verdade, um conteúdo bem denso. E aí nós tivemos 2 aulas e no final dessas 2 aulas ficou essa atividade. Então, vamos lá fazer a correção de algumas das questões. Primeira questão. O texto estudado é uma carta que tem sua autoria atribuída a Epicuro e é endereçada a Meneceu. Apresente, depois de realizar uma pesquisa básica, dados sobre o período histórico da época em que a carta foi escrita, para compreender melhor as ideias expostas no texto. Então, a resposta, gente. Epicuro, fundador da escola que herdou seu nome, nasceu em Atenas, provavelmente em 341 a.C. e foi criado em Samos. Dedicou-se precocemente à filosofia, sendo iniciado por Nausífanes de Tel. Em 306 a.C., ele abriu a sua famosa escola em Atenas, nos jardins da sua vila, que se tornou o centro das reuniões aristocráticas dos seus admiradores, discípulos e amigos. O epicurismo teve uma rápida e vasta difusão no mundo romano. Segunda questão. Por que, segundo o pensamento de Epicuro, a prudência é muito importante? A prudência é o princípio e o supremo bem, razão pela qual ela é mais preciosa do que a própria filosofia. É dela que originaram-se todas as demais virtudes. É ela que nos ensina que não existe vida feliz sem prudência, beleza e justiça, e que não existe prudência, beleza e justiça sem a felicidade, porque as virtudes estão intimamente ligadas à felicidade, e a felicidade é inseparável delas. Terceira questão. Qual a sua opinião sobre a importância da prudência para Epicuro? Você usa de prudência nas atitudes cotidianas? E como? Essa terceira questão ela é pessoal, Vocês que iriam analisar e ver se você utiliza a prudência que Epicuro falava no seu dia a dia, nas suas atitudes rotineiras do cotidiano e etc. Página 49. Nós temos um texto e ele pede para que você leia esse texto para poder responder as questões que se seguem. Quarta questão. Para Epicuro, como se expressa na carta a Meneceu, qual é o objetivo da filosofia? Então, para ele, o principal objetivo da filosofia é a felicidade do homem. O fim último da filosofia seria atingir essa felicidade. Quinta questão. Conforme o que estudamos, aliado ao trecho acima, por que Epicuro valorizava tanto a filosofia como um meio de vida para o ser humano? Epicuro acreditava que a filosofia era o melhor caminho para se chegar à felicidade, que para ele significava se libertar de todos os seus desejos. Certo, gente? Sexta questão. Para Epicuro, a filosofia tem uma finalidade prática, ou seja, buscava, sobretudo, encontrar o sossego necessário para uma vida feliz e aprazível. Você concorda com essa finalidade? Mais uma questão de cunho pessoal. Você vai indicar se você concorda que a filosofia tem que ter essa finalidade de, no final último da sua existência, trazer para o ser humano uma vida feliz, Ser aí a busca pela felicidade. E a última questão, sétima e última questão. Para Epicuro, é somente com a filosofia que se pode alcançar a felicidade? E aí pede para você explicar. E sim,
durante todo o período que nós estudamos, que nós analisamos os textos, né, principalmente a Carta à Felicidade, para Epicuro a filosofia é o instrumento para alcançar a felicidade. E só através dela o homem vai libertar-se do desejo que o incomoda. Então, de acordo com tudo que nós estudamos, para Epicuro, sim, a felicidade está intimamente ligada à filosofia e que só pela filosofia que o homem poderia encontrar a felicidade. Finalizada a atividade, nós chegamos na nossa aula de hoje, que se encontra na página 50. Hoje nós iremos dar abertura aqui para o capítulo 3, intitulado Ética Profissional, e nós também iremos discutir a respeito do tópico A Ética no Trabalho, que se encontra na página 51. Tá, gente? É um tema extremamente importante, relevante, principalmente para uma sociedade como a nossa, em que muitos valores são negociados todos os dias, né? Que as pessoas costumam fazer as coisas de acordo com os seus próprios interesses. Então, é sempre interessante nós levantarmos discussões que nos façam lembrar da moral, dos valores, dos bons costumes, que são coisas que deveriam estar dentro da nossa essência e que deveriam ser, no caso, servir de parâmetro para a nossa vida. Mas, infelizmente, em algumas situações, dependendo das situações, as pessoas costumam se vender, né? Enfim, costumam aí barganhar com esses valores, com essa ética. Então, gente, no tópico Vamos Dialogar, da página 50, ele diz o seguinte: observe as imagens e converse com seu professor sobre a relação entre as fotos e o tema da unidade. O tema da unidade é ética profissional, então nós vamos ter imagens que estão relacionadas aí ao ambiente profissional, mas onde as pessoas não estão demonstrando ter tanta ética assim, ou então estão demonstrando uma situação X, onde esses valores de ética, moral e bons costumes ficam em xeque. Por exemplo, gente, na primeira imagem nós temos uma mulher, né, que está transitando na parte mais frontal da imagem, a gente não percebe todo o corpo da mulher, né? Só a parte da cintura para baixo, ela está passando, mas a gente vê claramente dois homens sentados, né? Mais afastados, e eles estão fazendo um comentário a respeito dessa mulher que está passando, né? Qual é o comentário que estão fazendo, a gente não vai poder precisar, né? Mas eles estão sim apontando para a mulher que passa e estão falando alguma coisa a respeito dela. Na imagem de baixo nós temos dois homens e um deles está numa posição muito dura, né? Ele está apontando o dedo, na verdade ele está com um objeto em mãos, né? Mas ele está rispidamente falando com o outro em um tom de braveza, né? O que pode ter acontecido pode ser que essa pessoa que está esbravejando seja o chefe e aí o outro rapaz seja um subordinado seu. E aí ele fez alguma coisa errada e agora o chefe está ali brigando, apontando o dedo, né, exaltado. Na imagem ao lado desta, nós temos nós temos um aperto de mão, né? E enquanto eles estão apertando as mãos, né, dois homens, uma outra mão desse mesmo homem, né, está aqui com notas, com cédulas, colocando essas cédulas dentro do paletó, né, do outro homem. Então são dois homens apertando as mãos e um está colocando as cédulas de dinheiro no bolso do paletó do outro. Ou seja, nos dá aqui uma ideia de suborno, né? Enfim. A última imagem da página, nós temos uma equipe de profissionais. Não dá para precisar se são da área médica, mas tem umas vestimentas que lembram a área médica. Mas tem novamente uma pessoa passando aqui na parte, né, superior da página, na parte mais frontal. E o outro grupo de pessoas, as outras três pessoas estão atrás rindo,
né, colocando a mão sobre a boca, o que nos leva a crer que estão falando diretamente sobre essa pessoa. Então, todas essas situações, da primeira até a última imagem, na página 50, nós observamos momentos onde as pessoas não estão agindo da forma que deveriam agir, né? Estão agindo, na verdade, sem ética, sem moral, sem valores e sem os bons costumes que deveriam fazer parte da vivência dessas pessoas, né? Página 51. A ética no trabalho. As leis trabalhistas são elaboradas com o objetivo de proteger os profissionais, a categoria como um todo e as pessoas que dependem daquele profissional, embora aconteçam imprevistos que não estão especificados nas leis e que fazem parte do compromisso profissional de ser eticamente correto. A ética busca justificativas para as regras da moral e do direito, ou seja, a própria reflexão da ação humana. Durante a adolescência, quando as escolhas profissionais começam a se formar, é muito importante se fazer uma reflexão sobre a ética profissional, aprendê-la e descobrir o comprometimento com a categoria profissional que envolve o ofício em questão. Ou seja, quando você começa a pensar na sua vida adulta, é muito natural que você também comece a pensar em que profissão você quer ter, né? Que tipo de atividade você quer exercer pelo resto da sua vida. E dependendo da atividade que você escolha, você sabe que naquele meio você vai precisar ter valores, bons costumes, vai ter que manter uma ética profissional. Não só uma ética que esteja voltada ali para os princípios, mas também uma ética que esteja voltada para o seu ambiente de trabalho, né? Um exemplo muito claro, gente, os políticos, né? Esse é um exemplo muito claro de como essa ética profissional, como essa ética do ser humano, ela é colocada em xeque na grande maioria das vezes. Nós sabemos que a política brasileira ela é extremamente corrupta, infelizmente. Não digo que todos os profissionais, né, dessa área são corruptos, mas nós sabemos que a grande maioria dessas pessoas, infelizmente, acaba no seu dia a dia cometendo atos ilícitos, fraudando algum tipo de informação, desviando algum tipo de recurso. Então, a pessoa que escolhe entrar nessa categoria profissional, a pessoa que escolhe fazer desta a sua profissão, ela provavelmente vai se deparar com esses dilemas todos os dias. Assim acontece também com o emprego voltado para o poder público, né? Pessoas que trabalham no bem público. Isso também acontece muitas vezes. A gente sabe que a justiça, que no caso tudo que a gente vai fazer no Brasil gera uma grande burocracia. Então, às vezes as pessoas pegam suborno, né? Às vezes exigem suborno das pessoas para poder fazer um processo andar mais rápido, para poder fazer com que a pessoa seja atendida antes das outras. Então, em todas as áreas que vocês imaginarem da sociedade, vocês terão exemplos de pessoas que podem tanto agir de forma ética, agir do jeito certo que deve ser feito, né? Como também, infelizmente, as pessoas que vão agir de maneira errônea, as pessoas que vão esquecer da ética, esquecer dos valores, dos princípios e aí acabar fazendo as coisas de forma errada. Atitudes de generosidade e cooperação no trabalho nem sempre estão nos códigos, mas fazem parte da vida profissional de toda e qualquer pessoa. Tais atitudes mostram que a postura profissional independe da idade ou do grau de conhecimento. Ter uma visão de cuidado com o todo em tudo que se faz é a prova real de que a ética está sendo vivenciada. Por exemplo, se você é um telefonista e passa as informações e as ligações corretamente, mas limitando-se apenas a transmitir o que lhe for ensinado para aquela função, haverá o cumprimento do dever. Agora, se além de cumprir o dever, você for simpático, sensível às necessidades de quem está do outro lado da linha, você estará sendo humano com aqueles que precisam dos seus serviços.
Ser um profissional que todos querem empregar é um objetivo saudável, porque nos torna colaboradores do bem comum, independentemente da profissão que exercemos. Então não importa, gente, qual é o seu vínculo empregatício, né? Não importa qual é a função que você está exercendo. Se você exercer essa função de forma plena, sendo ético, transparente na sua função, agindo da forma correta que você deve agir, cumprindo com as regras que lhe foram determinadas e sendo também humano em relação às outras pessoas, né? Dependendo da função que as pessoas desempenham, elas precisam ter mais sensibilidade para outra pessoa, né? Por exemplo, a pessoa que está dentro de um hospital, né? Que está ali atendendo as pessoas que chegam enfermas, né? As pessoas que procuram um hospital já estão com o seu psicológico abalado, né? Já estão também com a sua saúde abalada. Então, quando elas chegam no hospital, elas estão precisando de um acolhimento, elas estão precisando de pessoas que possam ajudá-las a superar aquele momento de dor e de aflição. Então, o profissional que trabalha no hospital precisa ter essa sensibilidade para poder acolher aquela pessoa, para poder fazer com que aquela pessoa se sinta bem naquele ambiente, apesar da situação que ela está enfrentando. Então, todas as profissões que vocês imaginarem que são possíveis, né? Que são profissões de carreira e tudo mais, nós podemos e devemos agir com ética, né? Sempre prezando pelo bem-estar da outra pessoa, cumprindo a nossa função com a maior excelência que nós pudermos. Certo, gente? Então agora nós temos questões de ética, que é o tópico da atividade de vocês. É um pouco extensa a atividade de hoje, tá? Vai da página 52 até a página 55. Mas são apenas 5 questões, porque as questões ficaram com várias letrinhas, A, B, C. Mas não se preocupem, porque são questões simples e fáceis de serem resolvidas. Tá bom, gente? Então, bons estudos. Qualquer dúvida, vocês sabem que nós estamos à disposição, tá? É só nos chamar. Até a nossa próxima aula, gente.